E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal Nando e Lu e o Nando tá aqui filmando. Tô aqui filmando de novo. A gente vai gravar pra vocês o molho pesto, então hoje a gente vai mostrar, não sei se todo mundo conhece o molho pesto, a gente conheceu esse molho pesto na Argentina. Então assim, o que a gente vai preparar hoje com o molho pesto, porque esse molho pesto ele serve pra qualquer tipo de massa, tá? Então a gente comprou esse ravioli de carne da Misani. Então o cozimento dele é super prático e é rápido também, né? Mais rápido do que o macarrão tradicional. Então a gente vai cozinhar ele e aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o molho pesto, que é o que a gente vai adicionar como molho pra ele, tá? Porque eles até colocam aqui. Você coloca 2 litros de água, né, e cozinha por 2 minutos. E aí após o cozimento você utiliza o molho que você quiser. Então vocês podem usar esse molho pesto, que ele é super saudável, né, também ele é gostoso, é um molho bem gostoso assim pra quem gosta de azeite, alho, né, então a gente vai explicar pra vocês depois como é que funciona essa parte do preparo do molho. Vamos cozinhar ele, então eu já adicionei aqui 2 litros de água, vou cozinhar, tá, por 2 minutinhos, como tá falando aqui na embalagem. E aí a gente mostra pra vocês como que vai ser esse preparo do molho pesto, tá? Vamos lá, galera, vamos almoçar, porque hoje é domingo, merece uma massa, né? Opa! Vamos lá, Fê? Vamos lá! Então, pra fazer o molho pesto, o que a gente vai precisar? O processo é muito simples, né? Não precisa de muita coisa. Eu uso um processador, mas se você não tiver um processador na casa de vocês, vocês podem usar também um liquidificador. Qualquer coisa que vai bater, porque tem que triturar o alho e o manjericão, né? Então aqui eu descasquei um dentinho de alho, né? Dá só uma picadinha nele pra ele poder triturar um pouquinho melhor. Em casa a gente tem uma hortinha de manjericão. Eu peguei 3 raminhos, tá? E aí a gente vai, com esses 3 raminhos, a gente solta as folhas dele no processador. Então, praticamente o molho pesto, ele é composto de manjericão e azeite, né? São os ingredientes fundamentais, assim, pra fazer. Dá uma dó, eu não sei vocês que tem horta em casa, mas eu tenho uma dó de tirar folha. Já aconteceu de eu ir no supermercado e comprar manjericão só pra não ficar tirando folha do meu. A intenção é essa, né? A gente ter em casa já produtos que a gente possa utilizar. Mas quando eu tiro muita folha dele, aí eu fico uns meses sem tirar, porque é pra ele poder se recompor, né? Senão eu vou deixar ele sem folha. Porque o manjericão é uma coisa que a gente gosta bastante. Então eu coloco na pizza, coloco nos molhos. A gente coloca... na pizza no molho só, né? Como a gente come basicamente bastante, na pizza no molho. Como a gente come bastante molho, então, e pizza também, então se eu for na mesma velocidade de consumo, nós vamos acabar com o pé de manjericão. Então assim, peguei 3 raminhos, um dentinho de alho, a gente pega o queijo parmesão. O ideal é ter 50 gramas de queijo parmesão, tá? Mas eu tenho acho que menos que isso, eu vou colocar aqui uns 30, mas só pra dar um gostinho de queijo. Quem tiver e quiser colocar mais, pode colocar. É porque, como a gente comprou o queijo em pedaço, a gente ainda vai ralar ali por cima no nosso molho, então... Mas o ideal é ter pelo menos 50 gramas. Coloca 50 gramas e no molho... Um saquinho, né, de 50 gramas. Isso, coloca um saquinho. E aí o outro ingrediente principal é o azeite, né? Eu compro o extra virgem, vai 10 colheres de azeite, né? Aí você conta 10 colheres. 10 colheres já vai ser o suficiente pra comer o nosso ravioli. Aí são 10 colheres. Vou colocar uma pitadinha de sal. Coloca uma pitadinha de sal, isso aqui é uma colherzinha de café. Se você colocar muito queijo também, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o sal, né? Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de azeite, eu tô achando muito pouco, né, Fê? Não deu quase nada. Tudo bem que ele rende bastante, né? É que também não dá pra comer muito por ser por causa do azeite, né? É oleoso, então você põe, mas não é que nem molho de tomate, você... Coloquei 10 colheres, mas eu acho que eu vou colocar mais umas 3, porque isso aqui vai sobrar pra bastante... Pra outras refeições também, porque se joga no prato ele rende. Ele rende. Aí coloquei mais 3 colheres.
E eu vou colocar uma pitadinha mais de sal. Só um pouquinho mais de sal. E aí processa novamente. Só pra... Vamos ver. Olha, tá vendo? Agora ele ficou bom. Ah, agora sim, ó. Né? Ele tem que dar só uma misturadinha nele. É pouco assim, gente, mas é tipo, igual você coloca uma colher de azeite no macarrão, ele né? rende. Ele rende, não é diferente do molho de tomate. Então vamos lá. É isso aí, galera. A gente vai mostrar pra vocês como é que fica agora em cima do ravioli. Tá bom? Ali, como tá falando que são 4 porções, então super vai dar essa aqui. Então, gente, é isso. A gente acabou de preparar a massa, né? O ravioli, ele tá aqui. Esse molho pesto, a gente acrescentou mais 3 colheres de azeite, porque a gente achou ele um pouquinho salgado, né? Então, assim, a gente acrescentou mais 3 colheres de azeite e só mexeu. Eu não precisei nem processador, eu só mexi. Porque o azeite ele vai subindo e o tempero vai descendo, né? Então você tem que ir mexendo nele pra ir misturando, entendeu? Então quando for pegar, dá uma misturada, porque o azeite sobe e o tempero vai baixando, né? Então a gente acrescentou mais 3 colheres de azeite aqui pra tirar um pouquinho do peso do sal, porque a gente achou ele um pouco mais salgado. Então é isso, vamos experimentar? Vamos montar o prato vamos aqui. Experimentar. A primeira vez que a gente experimentou esse molho pesto foi lá na Argentina. E a gente fez um cruzeiro e descemos em Buenos Aires. Aí a gente saiu e aí nós fomos almoçar. Então quando nós chegamos lá pra almoçar nesse restaurante, era um restaurante que tem as mesinhas na rua, né? A gente viu esse molho pesto, né? Era um macarrão com molho pesto. Tinha assim o prato do dia. O prato do dia ele geralmente é mais barato. E aí a gente foi olhando o prato, o que tinha de prato do dia? Acho que tinha umas 3 opções e o molho pesto era uma delas. Eu falei, o que é molho pesto, né? Aí perguntamos os ingredientes, eles falaram. A garçonete lá falou, né? Aí eu falei, nossa, manjericão, alho, azeite, meu, é tudo que eu gosto, né? Demorou, então vamos pedir esse macarrão, né? Era perfeito com molho pesto, né? Era eu não sei se era macarrão, era macarrão. Era macarrão mesmo, né? Então, aí nós pedimos esse macarrão e foi aí que nós conhecemos o molho pesto, porque até então eu não sabia da existência, nós não sabíamos da existência, né? E assim, o fato de eu querer falar disso também é que aí eu tô ralando queijo aqui, o parmesão. E aí a gente veio uma garçonete chilena. Ela era chilena, ela veio, ruiva, ela era bem magrinha, assim, e ruiva, folgada. Assim, ela era meio... Ela veio atender a gente, aí a gente pediu esse macarrão. E aí ela foi buscar o macarrão, a gente ficou conversando, né? Vendo o movimento aí que tava aquele entra e sai lá no cemitério. E aí ela chegou, o macarrão ficou pronto. Ela entregou o prato do Fê assim. Entregou o prato pra ele. Pegou e veio comer o prato. Era o mesmo prato, a gente pediu a mesma coisa. Ela entregou o prato pra mim e falou assim, escuta, ele pode comer o macarrão, porque ele é homem. Se você comer esse prato de macarrão inteiro, você vai ficar gorda. Então, coma 1/3 desse prato. Eu fiquei pensando, gente, que mulher abusada. Nossa, eu fiquei... Linguaruda. Eu fiquei sem reação. E eu sou uma pessoa que eu sou meio brava, mas eu fiquei sem reação. Eu falei assim, gente... Bem eu olhei pra cara da Fê e falei assim, será que ela vai comer o resto do meu prato? Aí ela saiu, me falou isso. Que eu não poderia comer aquele macarrão porque eu era mulher e eu ia ficar gorda, que eu tinha que comer no mínimo 1/3 daquele prato. Aí eu falei assim, gente, ela acabou de me deixar sem fome. Nossa, ela me surpreendeu em fazer isso, sabe? Eu fiquei de surpresa, né? Porque eu fiquei assim, sabe? Né? Eu fiquei... eu sei que eu não deveria ter me abatido, mas foi tão assim, de supetão, né? Tipo, foi de repente que eu... Sério, eu perdi a fome. Aí eu comi assim, né? Aí ela veio, recolheu o nosso prato pra fechar a conta. Ela, parabéns, é isso mesmo.
Você não pode comer muito. Você seguiu os conselhos dela direitinho. Gente, será que ela comeu meu macarrão? Depois eu fiquei pensando, será que ela comeu? A intenção dela era comer meu macarrão. Mas do jeito que ela era magrinha, eu Não, acho que né? ela, se ela fosse magra, Só se ela ruim, estivesse porque... passando fome. Ah, não. Eu acho que não sei. O jeito deles, né? As pessoas... em cada país tem a sua, né, a sua forma de mas a se gente comeu em vários comunicar. lugares. Já fomos pro Chile, nós já comemos e ninguém nunca chegou e fez isso. Né? Nós já Não, comemos. nunca, não. É dela, É é dela. doida. Ela era meio doida. malucona, assim, dava pra ver que ela era meio doidona, assim, mas... Ai, caramba, que vergonha que eu fiquei. Vergonha não, eu fiquei sem reação mesmo. Ela falou que eu posso, que ele eu podia. podia. E me deu parabéns depois. Ainda bem. Podia ter me dado parabéns também por ter comido tudo. Não, já ter comido o seu e o meu, né? Só eu mesmo pra passar por essas coisas, meu Deus. Cada história que a Lucimara tem. Eu só não, e você também. Uma vez num restaurante lá no Chile, ele viu um garçom limpando o nariz com um guardanapo de pano. Não. Foi na Argentina também, foi em Mendoza. Mendoza. Mas o garçom era chileno. Ai, gente, mas não, vamos acabar falando isso, eu acho que o chileno não. Não, ele falou, ele se apresentou como um chileno pra gente. Mas lá no Chile a gente não viu nada demais. Não. Mas é engraçado que na Argentina a gente viu 2 chilenos lá. Não, foi esse garçom, a gente viu que ele tava com uma bandeja cheia de copos com aqueles guardanapos assim, enfiadinhos assim, né? Eles ficam pontudinhos assim, mais ou menos, né? E aí ele tava passando e tinha um espelho bem grande assim, eu tava sentado aqui, o espelho ali. E aí eu olhei pro espelho, o garçom passando, aí ele fez assim. Ele pegou o negócio tava no copo. Uma lasanha. Ele tava com as 2 mãos ocupadas, aí ele colocou no nariz assim, pôs o nariz assim e coçou o nariz com a ponta do guardanapo. Então aí, só que ele nem viu o que eu vi, mas assim, eu falei, puxa vida, né, que coisa desagradável, né, já pensou? Aí você vai e põe a boca. E a gente tava morrendo de vontade de comer massa porque tava muito frio. Muito frio. Acho que deveria estar assim... 5, 6 graus. 5, 6 graus. Pra gente é muito frio. porque Pra não tá gente, acostumado, né? pra gente. Eu tava com... Eu acho que a sensação térmica deveria estar de 1 grau. Porque, Vental. gente, o meu nariz aqui, ó, ele queimava esse ossinho, sabe? E a gente acabava entrando dentro dos estabelecimentos pra se aquecer. Porque ficar na rua por muito tempo eu não aguentava, assim. De tanto que ficava doendo o rosto, sabe? Esse osso da face, assim. Tava com bastante dor, aí a gente entrava no estabelecimento. E quando a gente viu um restaurante italiano, no frio, né, combina super, né? Então vamos lá comer uma lasanha e tal. E a gente entrou, esse restaurante parecia ser meio antiguinho lá até, né? Um restaurante grande, Um né? restaurante bem... Aí a gente pediu uma lasanha. E aí foi que a lasanha demora pra fazer mesmo, né? E aí foi que o Fernando fica observando a vida dos outros e viu o garçom aprontando. Observando, eu olhei pro espelho e foi bem na hora que o cara tava colocando o nariz o guardanapo no nariz. Foi assim. Quando a gente conheceu esse molho pesto, a gente não parou mais de fazer em casa. Porque ele é muito fácil, barato Ele e não vai no delicioso. Não precisa nem cozinhar. Não, você só bate no processador e ele tá pronto. Nossa, é muito bom. Eu não sabia da existência dele, porque minha mãe sempre fazia mais era molho vermelho ou aquele molho rosé e alguns outros molhos com atum e tal, etc. Mas esse molho aqui foi um achado, né? Na verdade foi ótimo, né? Valeu a pena a mulher chamar ela de gorda. Valeu a pena, né? Não, ela não chamou de gorda, ela me deu dicas pra não engordar. Enfim, se não fosse isso, não sei se a gente hoje em dia conheceria. A gente conheceu bem ali. Como eu tô fazendo aqui. E aí a gente conheceu esse molho, valeu a pena. Valeu muito a pena, né? E como eu disse antes, foi um achado, porque é um dos meus molhos favoritos, é muito gostoso. Eu amo manjericão, alho, azeite. Então, parmesão não tem como dar errado. E é fácil de fazer, muito barato. Eu aconselho um dente de alho pequeno. Não são um dente muito grande pra não ficar meio ardido, sabe, o molho. Então tenta usar um dente médio ou pequeno. Eu tava ali no médio, né? Não tava tão grande. Se você pesa a mão no alho, ele fica um pouco azedinho.
né? Ele fica ardido, sabe? Fica bem mais ardido. Então, gente, um conselho que eu dou é pra quem gosta de comida mais quente, assim, porque como o molho é um molho frio, né? Ele não é gelado, mas ele é frio porque o azeite fica numa temperatura ambiente, né? Tenta fazer a sua massa de macarrão perto da hora que você vai fazer o molho, porque aí o macarrão ainda tá quentinho e aí você fica assim, aí não fica quente, sabe, o seu prato. Não fica um prato frio. Faça um macarrão perto do horário que você já vai comer. Porque aí eu preparo o molho, aí você faz o macarrão, porque esse nosso macarrão, esse ravioli, ele tá quentinho ainda. Então o prato acaba não ficando um prato frio, né? Porque tem gente que não gosta de comer comida quente, né? Então essa é a dica que a gente dá. Não pesa a mão muito no sal, tá bom? Cuidado com o sal. Vai fazendo o macarrão, vai fazendo o molho e vai experimentando o seu molho, se tá no ponto de sal que você pode comer e que tá também apropriado pro seu paladar, né? Então, coloque também o queijo. Você pode colocar algum queijo um pouco a mais, é que a gente rala o queijo em cima do prato. Então, eu não coloquei tanto no molho porque eu já sabia que eu já ia colocar muito parmesão no prato. E aí, a questão do alho também, coloca um dente pequeno e vai sentindo a picância, né, dele, porque senão fica meio ardido o molho e perde um pouco da graça, tá? Porque a intenção é você sentir o manjericão e o azeite, na minha opinião, pra molho pesto, né? Depois que eu já fiz algumas vezes. O alho é cru, né? Então... O alho é cru, então ele pode ficar... Aqui tá no ponto. Você colocou quanto? Um dente médio. Olha, tá no ponto. É. Tá delicioso. Só o sabor do alho sem arder. Uhum. Então, é isso. Esse é o nosso molho de domingo. Domingo tem que ter massa, né? Domingo é meio que tradição, né? É. Então, um bom dia pra vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.